E na visão de vocês aí, uma pergunta controversa, né? Perguntar aqui pra galera, mudando um pouco de assunto, mas, João, Matic morreu na tua visão? Não? Cara, não é que morreu, acho que a Polygon continua existindo, continua tendo muita aplicação interessante ali. A gente mesmo, como Gotas, utiliza a Polygon, não acho que a Polygon morreu. Mas o token Matic, eu não tenho no meu portfólio já faz algum tempo. Para mim não faz muito sentido. Acho que vai andar, né? Quando a gente tiver uma bull run, eu acho que o token Matic vai andar junto com as maiores capitalizações de mercado, vai acabar andando. Mas, cara, para mim eles perderam muita relevância desde Mas que... tu continua sabendo que a Matic é a segunda blockchain do ponto de vista de número de desenvolvedores, né? Eu sei, Caio, só que assim, cara, desde que a escalabilidade da Ethereum foi apontada para as segundas camadas, eu achei que perdeu um pouco o sentido o token como investimento, sacou? Porque no ciclo passado, a Polygon tinha muita atenção da galera, porque transacionar na Ethereum era quase que proibitivo, né? Então a gente teve BSC, teve várias EVMs, Avalanche, teve Phantom na época voltando. E a Polygon, ela se colocava como uma blockchain mais conectada com a Ethereum, né? Era uma sidechain. E o token Matic serve para tu pagar o gas dessa sidechain. A partir do momento que a escalabilidade foi apontada para as segundas camadas usam o token, o próprio ETH para pagamento de gas. Os tokens nativos são tokens de governança. Para mim, é um modelo que faz mais sentido. Então, eu não vejo muito sentido em eu ter Matic, sacou? Não vejo muito sentido porque eu acho que as segundas camadas é o que vai avançar. E a Polygon não é uma segunda camada. O token Matic não é um token somente de governança. E para mim isso é um problema, pelo menos para o que eu vejo para Ethereum no futuro. Então, já fazem alguns meses que eu não tenho Matic. Eu, por exemplo, troquei os tokens da Matic, cara, por alguns tokens do ecossistema da Cosmos, que corrigiram mais do que Matic. Então eu perdi dinheiro nessa troca. Eu, por exemplo, troquei Matic por Tia, troquei por Atom, troquei por Osmo, né? Porque eu gosto do ecossistema da Cosmo, eu continuo achando, mas tem menos atenção ainda em Cosmo do que em Matic. Então, por exemplo, a minha mudança, ela me trouxe mais prejuízo do que se eu tivesse ficado em Matic. De toda forma, para mim faz mais sentido apostar no ecossistema da Cosmos hoje do que no ecossistema da Matic, da Polygon, porque a Polygon é uma sidechain. Sidechain, para mim, não faz mais sentido. O Cosmos tem uma proposta diferente, uma arquitetura heterogênea, uma proposta de arquitetura diferente, e que eu acho que pode voltar a ter atenção. Então, apesar de eu ter tido um revés aí nessa decisão, eu ainda acho que faz mais sentido eu ter um pouco de posição em Cosmos, no ecossistema da Cosmos, do que da própria Matic. Então, assim, essas heterogêneas, como a Polkadot, por exemplo, o Cosmos também estão todos sofrendo, ninguém dá atenção a isso. São ecossistemas que estão esvaziados. Mas eu acho que são arquiteturas diferentes que podem voltar a ter atenção. Agora, em Polygon, eu não vejo isso acontecendo, sacou? Não vejo. É interessante a gente pensar assim. Danielzão, o Cindy tem algum ponto aí, Rogerão, sobre Polygon? O que vocês acham? Cara, eu tenho... Assim, você quer falar assim? Vai lá. Mandei. Só um comentário, que assim, Polygon tem algo que me chama a atenção, que... Primeira coisa, são duas coisas. Um é o kit de desenvolvimento deles, que é algo que é acessível, né? Que é simples para quem vai desenvolver, por isso que chama a atenção. E outra coisa é que quando a gente olha em qualquer ferramenta cross-chain que está chegando aí, Magic Eden, ela tá lá, entendeu? Polygon tá lá toda a vida. E aí isso me chama a atenção. Não é algo que está enterrado, não. Tipo, tem várias ferramentas que eu vejo que continua lá. O pessoal colocando e tudo, então... Não sei se morreu não. Uma das que mais cresceu agora e chamou a atenção na rede que foi lançado foi o próprio Polymarket, né? O Polymarket foi um aplicativo que chamou bastante atenção ali, que foi lançado na rede Polygon também, né? E tu ia completar aí, Rogerão? Cara, eu quero falar da Polygon, assim, em termos de usabilidade, cara, até hoje eu faço pool na Polygon e é chuva de dinheiro, pô, chuva de taxa. Pois é. As pools ali com Aave ali, as melhores são na Polygon, que tem maior liquidez, tipo, nas segundas camadas como um todo. Não tem... A Aave na Aave Ethereum, na Arbitrum, é terrível, na Polygon é uma riqueza total. Mas eu acho que o ponto, cara, que a galera tem que aprender a fazer de forma geral é você entender se a sua altcoin tá cara ou tá barata, entendeu? E eu acho que esse ponto aqui, eu vejo isso sempre numa análise gráfica, quando eu comparo, por exemplo, a Matic com o Bitcoin.
Eu tenho um estudo aqui que eu fiz, Caião, que eu acho que é um ponto interessante, porque assim, quando chega no final do ciclo, quando o mercado está estourando, as altcoins estão subindo de forma geral, o nosso grande medo é o quê? O nosso grande medo, assim, eu digo, o que a gente quer, a maior preocupação é, cara, eu quero vender altcoin certo. Eu quero achar o momento de vender altcoin, porque você sabe que quando cai, tipo assim, o seu lucro é só virtual. Se você não vendeu, não realizou, já era, entendeu? Essa daqui, eu falei pra vocês ali do Ethereum pareado com o BTC, né? Olha um ponto interessante, isso aqui casa muito com o ciclo também, tá? Tipo, e eu gosto muito da análise do João e acaba casando muito com o que eu vejo por aqui. Cara, esse gráfico não é um gráfico qualquer, é o gráfico da Matic pareado com o BTC. Mesma coisa. Se o gráfico cai, Bitcoin tá sendo melhor. Se o gráfico sobe, a Matic tá sendo melhor. A Matic tá dando uma porrada. Sabe quanto tempo demorou depois do halving para ela começar a subir, cara? Ó, pegando aqui o terceiro halving, né, 2020. Ó, só começou a subir Quando 238 dias depois, em janeiro. Quando junto- foi que o Ethereum começou a Junto subir? com a Né? Ethereum, exato. Entendeu? Exato. Junto com o Ethereum. 238 dias depois do halving. E aí ela deu essa alta monumental, brutal aqui, ó, rompendo a barreira do som de tudo aqui que você conhece que existe, e foi sensacional. E aí ela bateu 2 pontos aqui muito interessantes. Essa zona aqui é uma zona, tá? Não, foi mais ou menos aqui quando o Bitcoin estava no 63k. E essa outra aqui, ó, aí corrigiu, teve aquela queda brutal depois de 63, né? Aquela queda foi até uns 30 e depois 29. voltou para 69. Uhum. Isso. A maioria das altcoins fizeram topo nessa zona aqui. Depois daqui foi, tipo assim, ladeira abaixo. Só caiu, Só caiu. E ela Só foi a caiu, quanto, né? Rogério? Ela foi a quanto? A Polygon, acho que foi uns $3, né? Eu coloco aqui o gráfico dela daqui a pouco. Eu não lembro agora de cabeça, não. Mas o ponto aqui é que depois que ela fez isso daqui, ó, daqui pra baixo, o Bitcoin também só queda. O Bitcoin é só despencando, mas a Polygon foi uma das poucas redes que teve vamos dizer assim, um bull tardio, na minha opinião. Cara, criptogames, criptojogos, parcerias com Disney, com Nike, com várias outras empresas. Impressionantemente, ela chegou aqui nesse ponto de novo. Na mesma fase aqui, ó, do 63k, do 64k, ou do 69, perdão. No 15, ela voltou pra cá, cara. Que loucura. No fundo do mercado, ela voltou pra cá. E aí, tipo assim, pô, no momento do mercado, que é a season do Bitcoin, né? Tipo, da mesma maneira que Bitcoin subiu muito mais do que o Ethereum, Polygon aqui tava cara. Eu interpreto isso daqui. Né? Mas depois o Bitcoin andou, e aí... Aí quando o Bitcoin andou, ele andou sozinho, ele não andou aqui, ó. Aí foi a porrada que a Polygon tomou. Exato. Agora, lembra qual foi o ponto que ela demorou para andar depois do halving? Foi 238 dias e que coincide aqui em janeiro. Se você pegar isso agora, cara, olha só. Botar esses 238 dias do halving para cá... Tem uma diferença aí, né, Rogério? Nos ciclos passados, o Bitcoin levava 200 e poucos dias também, depois do halving, para começar a andar. Dessa vez teve essa diferença, né? O Bitcoin começou a andar antes, provavelmente em virtude da disponibilização dos ETFs, né? Dos fundos negociados em bolsa de Bitcoin. Agora, com as altcoins, o que vai acontecer? Eu acho que vai ter repetição. É isso aí. É isso. Então, estaria aqui programado, né? Para estar subindo aqui em dezembro. Se for seguir o mesmo padrão passado, ela começa a subir mais do que o Bitcoin em dezembro. Seria o mesmo ponto. Então, cara, tá seguindo o padrão do ciclo, entendeu? Sabe o que eu me pergunto hoje, cara? Assim, a Polygon, ela tem muita parceria, né, cara? Tem muita coisa construída na Polygon. Isso é inegável, tem muita liquidez na Polygon. O próprio Gotas, né? Exato. Agora, o que a Polygon é, né? Porque quando eu penso, por exemplo, cara, em Solana, em Sui, em Aptos, são blockchains de primeira camada que atacam a performance, né? Quando eu penso, por exemplo, em Cosmos, em Polkadot, são soluções, são infraestruturas que atacam a heterogeneidade, né? Ou seja, tu tens ali, tu te coloca como infraestrutura, tu desenvolve ali um kit para criação de soluções que usam aquela infraestrutura e escalam assim, né? Através de várias L2 ali e tal.
A Ethereum, então, está escalando. A proposta é a Ethereum ser um grande computador global e escalar com as segundas camadas. A Polygon, e aí vale para a Polygon e para as outras EVMs, tá? Elas, para mim, perderam muito sentido, cara. Elas ainda, eu acho que elas vão andar, tá? Eu acho que a Avalanche vai andar. Acho que Phantom, efetivamente, Eu acho que a Sui tem um potencial grande, né? A Sui e a SEI. Então, mas a Sui e a Aptos, elas se colocam assim como, na minha cabeça, né? Como concorrentes da Solana. É performance, cara. É transações por segundo e tal. Então, existem propostas, né, que fazem sentido. No caso da Polygon e das outras EVMs, para mim, elas perderam um pouco o sentido. Por exemplo, elas possuem diferenciais. Por exemplo, a Polygon tem um grande ecossistema, tem muita liquidez. Isso tem valor. Não é que não tem valor, tem valor. A Avalanche lá, por exemplo, é muito conectada com o institucional. O cara lá, o CEO da Avalanche Foundation, o cara é super conectado com o institucional. Então, às vezes, o institucional vai utilizar aquilo ali para lançar alguns produtos e tal. De toda forma, é um modelo de negócio que, para mim, eu tenho dúvida que se ele para de pé, se ele perdesse todo o relacionamento e todo o ecossistema que ele já possui, entendeu? Então, como que isso continua crescendo? Então, é por isso que eu tenho dúvida. Não é que eu acho que Matic não vai andar. Eu acho que vai andar. Eu acho que Atom vai andar. Eu acho que DOT vai andar. Eu acho que tudo isso vai andar. Agora, os modelos de negócio é que eles estão ameaçados, na minha opinião. Assim, sabe?